pessoal, e aí, como estão nesse confinamento? Estamos aqui agora para preparar um material para vocês, para que vocês possam continuar os seus estudos aí de casa, hein? Lembrar, hein? Não saia de casa, hein? Só se for extremamente necessário. Bem, turma, essa é uma campanha que a gente está fazendo aí com vários professores, né? A gente sabe que, apesar do Estado ter colocado essa questão de que nós só teremos aula após 30 dias do decreto, né, do governador, mas a gente não pode deixar vocês, principalmente você do terceiro ano, que daqui a mais alguns meses vão estar se preparando para fazer o Enem, né, para concorrer a uma vaga na universidade, ou para entrar em um curso técnico, ou apenas para, né, dar continuidade aí à vida no mercado de trabalho. Então, para isso, nós estamos preparando diversos materiais, cada um com suas habilidades, e vocês acompanham e façam a parte de vocês, valeu? Nós acreditamos em vocês. E para isso, eu estou fazendo agora uma revisão de eletrostática, né? A parte dos conceitos básicos iniciais, e também, logo em seguida, a gente vai estar mandando para vocês alguns exercícios resolvidos, explicando e propondo aqueles exercícios que estão lá no livro. Não esqueça, o livro didático é o aliado de vocês nesse momento, hein, turma? Vai fazer bem para a cabeça, vai fazer bem para o corpo, vão exercitar e vocês vão perceber que vai valer a pena, certo? Então, relembrando, a gente já sabe que a carga elétrica nada mais é do que uma propriedade da matéria, né? Mas o que interessa para a gente aqui agora nesse momento? É falar dos corpos que são o quê? Eletrizados. E esses corpos, eles podem ser eletrizados positivamente ou negativamente. Isso acontece como? Quando ele perde ou quando ele recebe elétrons. Então, a quantidade de carga elétrica que um corpo vai obter após um processo de eletrização, quando ele perde ou quando ele recebe elétrons, é calculada multiplicando o número de elétrons recebidos ou cedidos pela carga elétrica elementar. Lembrar que esse sinalzinho mais e menos aqui não vai ficar os dois na equação, vai ficar um só. Então, vai ficar positiva se o corpo que perder elétrons e vai ficar negativa se o corpo que ganhar elétrons. Lembrar que os processos de eletrização são o quê? Atrito, contato e indução. No atrito, nós já vimos que após o atrito, os corpos ficam com cargas de sinais opostos, após o contato com cargas de sinais iguais e após a indução com cargas de sinais opostos. Então não pode esquecer isso aí. Lembrar que o contato de corpos idênticos, né, ou corpos que tenham a mesma dimensão, caso eu pegue um corpo eletrizado A com um corpo eletrizado B, pegando o caso aí de dois corpos, é só tirar a média aritmética das duas, média aritmética simples, hein? Não esquecer disso. Soma um com a outra e divide por 2. Se eu pegar mais de dois corpos e fizer o contato de todos juntos, eu divido pela quantidade de corpos que eu tenho. Até porque não vai ser coerente um ter mais carga que o outro, já que eles apresentam o quê? As mesmas dimensões. Então, esse é um caso particular importante para a gente. E aí, nós vamos entrar o quê? Na parte de interação. Quando a gente fala da parte de interação, vamos nos remeter logo ao princípio da atração e repulsão. Nós vimos o quê? Que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos o quê? Se atraem. Lembre-se que quando eu falo de carga, eu estou me referindo a um corpo que está o quê? Eletrizado. Lembrar também que essa atração pode acontecer também com um corpo neutro. Um corpo que está eletrizado, ele pode atrair sim um corpo neutro, já que lá no corpo neutro tem cargas tanto positivas quanto negativas. É claro que lá a gente vai ter de alguma maneira alguma coisa lá de indução também. Perfeito? Não esquece disso aí. A leitura do livro, hein, galera? Cuidado com isso aí. Então, a força elétrica vai ser igual a quem? Ao produto da carga de prova, que é a carga que a gente utiliza para identificar se existe ou não um campo ali, vezes o módulo do campo elétrico. Observe que eu não estou colocando a setinha nem em cima do E, nem em cima do F, justamente para dizer que eu estou calculando o quê? O módulo. E como a carga ela pode ser tanto positiva quanto negativa, eu estou colocando em módulo aqui para garantir a positividade da força.
que é o quê? Uma grandeza vetorial. E as grandezas vetoriais a gente determina o quê? Direção, sentido e o módulo. No caso das grandezas físicas, a gente determina a intensidade, que é o módulo, o valor numérico, né, mais a unidade de medida, ou seja, a magnitude da grandeza. Uma outra maneira que eu tenho também de calcular a força é quando eu tenho dois corpos eletrizados, ou seja, duas cargas, e qual é a força que atua quando elas estão a uma certa distância? Essa força é inversamente proporcional, ao quadrado da distância. Então, para calcular quando eu tenho duas cargas só, é só multiplicar a constante eletrostática, o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2 dividido pela distância ao quadrado. A distância é entre essas duas cargas. Lembrar que eu estou usando 1 e 2 aqui, mas poderia ser A, poderia ser B, poderia ser um Qzão, poderia ser um Qzinho. Essa constante eletrostática ela pode ser calculada como sendo 1 sobre 4πε, onde esse epsilon representa a permissividade elétrica do meio. Normalmente nós vamos utilizar aqui o vácuo, certo? E essa constante já tem lá no caderninho de vocês e também no livro de vocês, vale a pena dar uma revisada lá. No caso do campo elétrico, eu posso calcular ele também em função do inverso da distância ao quadrado. Então, multiplicando a constante eletrostática vezes o módulo da carga geradora, notem que aqui eu chamei de carga de prova, por isso que eu estou botando um Qzinho. Aqui o Qzão para dizer que é quem está gerando. É claro que num problema não há distinção em você usar Qzinho ou Qzão. Você vai ter que entender quem é que está gerando e quem é que está verificando se existe ou não aquele campo ali. Quem está gerando a gente chama de carga geradora, quem está verificando se existe ou não a gente chama de carga de prova ou carga teste. Fazendo analogia, seria como se você tivesse a uma certa altura e você pula. Quando você pula, você é atraído por quem? Pela Terra. Então, a Terra gerou um campo de força, ou seja, o campo gravitacional, mas quem é que está mostrando que existe esse campo gravitacional? Você. Quando você pulou, você foi atraído pela Terra. É claro que pelo princípio da ação e reação, a gente tem também outras interpretações a fazer aí. E a representação gráfica dessas funções inversas, a força inversamente proporcional ao quadrado da distância e o campo inversamente proporcional ao quadrado da distância. Essa curva aqui, que nos livros de geometria analítica vai ser conhecida como hipérbole equilátera, certo? É a curva que vai caracterizar o quê? As funções inversas. Então, se ao invés de ser distância aqui fosse distância ao quadrado, nós teríamos retas aqui. Uma coisa importante, observe que elas sempre vão figurar nesse primeiro quadrante aqui. Por quê? Porque a força é sempre o que? O resultado aqui positivo. Nós vamos perceber que no caso de potencial, eu posso ter o comportamento tanto no primeiro quadrante quanto no quarto quadrante. Galera, é isso aí, hein? Estamos aí com a primeira revisão. Um abraço e a gente se encontra. Valeu!